O Adorarte surgiu em 30 de outubro de 2004, criado pela produtora artística Gisélia Amorim e pelo educador musical e ministro de música Nairon Amorim. Desde então, vem servindo a igrejas das mais diversas denominações, com aulas particulares e coletivas, palestras, workshops, assessoria e mentoria ministerial, aperfeiçoando assim os que atuam ou desejam atuar nas áreas da música ou produção artística em suas igrejas. Mais que ensinar técnicas das variadas áreas das artes, buscamos mostrar biblicamente as formas delas serem usadas como ferramentas ministeriais para abençoar vidas. Nossa missão é capacitar pessoas para usarem a arte como ferramenta da manifestação da glória de Deus, desenvolvendo o caráter de Cristo em suas vidas. Nossa visão é ser uma referência em capacitação ministerial para a Igreja brasileira. Nossos valores são excelência, compromisso em fazer o melhor sempre, comunhão com Cristo o cabeça, pois sem ele nada podemos fazer, e com a Igreja, seu corpo, pois somos membros uns dos outros. Coerência, viver o que se ministra e ministrar o que se vive. Nosso lema é: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4:10. Atualmente, disponibilizamos como ferramenta de aperfeiçoamento o CMI, Curso de Musicalização Infantil, que oferece contato com ritmo, melodia e harmonia, visando dar à criança um vislumbre das possibilidades que a música oferece, para assim escolher o instrumento que quer estudar. O Formos, curso de formação ministerial em música, é um curso voltado à formação e aperfeiçoamento de líderes de ministérios de música. Através do CPMI, curso Prática Musical na Igreja, levamos nossa equipe até uma igreja polo para oferecer aulas de instrumento ou voz, linguagem musical e estudos bíblicos na área do louvor e adoração. Todos esses cursos têm duração de 2 semestres. Oferecemos ainda o Upgrade Ministerial, onde nossa equipe ministra palestras e workshops num fim de semana ou feriadão. Através da assessoria ministerial, servimos sua igreja com treinamento ministerial nas áreas da música e da produção artística, além da produção de musicais de Páscoa, Natal ou avulsos. Por fim, oferecemos a mentoria ministerial, através da qual damos aconselhamento e orientações gerais a líderes ou membros de ministérios, visando proporcionar ajuda para superar os dilemas e desafios ministeriais diários. Além da área da música, oferecemos também capacitação na área da produção cênica, bem como outras áreas da arte, teatro, dança, do suporte técnico, mídias, som, iluminação e filmagem e outros ministérios, infantil, ensino, missões, etc., através de parcerias com pessoal qualificado. Como podemos servir a sua igreja? Entre em contato conosco pelos meios que estão aparecendo aqui. Vamos marcar um briefing para descobrir a melhor forma de levar a excelência à prática ministerial em sua igreja. Ok. Vamos lá? Estamos entrando no Insta e aqui já estamos no Facebook. Boa noite, pessoas! Boa noite! Estamos ao vivo! Mais uma live do Ministério Adorarte. Que bom que você está aí, quem já está entrando aí, já nos acompanhando. Pessoal do Insta, já estamos aqui enviando aí o convite para o nosso convidado, para ele aqui dividir tela com a gente também no Insta. E você que está aí já nos acompanhando, pode compartilhar. Hashtag começou mais uma live do Ministério Adorarte. Nesta live de hoje, nós esperamos que possamos abençoar aí os ministérios de evangelismo e missões. E nós queremos, primeiro, fazer aqui com vocês aquele jabá, né? Siga-nos
no Facebook, no Instagram, nossa página lá também no YouTube, aí subindo os caracteres. Aí. Então, @Adorarte Online no Facebook e lá no Instagram. E Ministério Adorarte. Tá aparecendo? Será que tá aparecendo ao contrário para eles? Será? Né? Aqui para mim tá. Ministério Adorarte aí no YouTube. Então, vamos aqui, já mandamos aí o convite, aceita o nosso convite e para a gente dividir aqui também tela no Instagram. Estamos ao vivo e na live de hoje, então, como dissemos, Ministério de Evangelismo e Missões, sendo que nós vamos falar de uma ferramenta poderosíssima aí, que pode abençoar pessoas, alcançar pessoas, influenciar pessoas a serem como Cristo. Vamos aqui falar do Ministério, o esporte como ferramenta de discipulado. Então, estamos aqui com o Alex Dias Ribeiro. Inclusive, estamos aguardando aí. Acho que já chegou para você aí, Alex, o convite para você entrar no Insta. Dá uma olhada aí, se chegou para você. Tem uma notificação aí? Eu sou meio leigo nesse negócio aqui. Somos. Eu vou te explicar o que eu estou vendo e vocês me dão uma dica aí. Tá. Tem a Nairo Amorim e Gisele Amorim, performance, arte, capacitação, ministério. Embaixo tem following message, contact. Vê se chegou a notificação para você agora. Não, a página continua a mesma aqui. Não, chegou. Agora eu estou vendo vocês. Tá vendo? Tá, estou vendo vocês aqui no... Tá vendo a live? Vocês estão me vendo ou não? Ele entrou. E bom. Agora? Ainda tem aí um convite. Em algum lugar na tela aí tem um convite para você aí clicar e você também aparecer aqui com a gente. Está escrito aqui, request X to be... Isso. E aí tem umas caretinhas num ponto vermelho. É esse aí? Eu clico, não? Chico, além disso aí, o que tem para você? Mais nada? Em cima tem live. Clico no live? Não. Não. Não tá aparecendo aqui. Aqui tá aparecendo. Já tá aguardando. Então o convite já foi para você. Esse convite está por aí em algum lugar. Né? Tem, está aqui o request to join. Uma solicitação. Isso. Exato. E o que eu faço? Clico nele? Clica aí, exatamente. Request. Opa! Request. Send request. Eu também. Mandou. Apareceu aí ou não? Vai lá. Ele viu a solicitação. Ok. Legal. Aguardando. Parece que agora vai. Conectando. Opa! Sim. Agora, veja aí. Diminui o volume do celular para não ficar dando eco. Tá. Põe em pé. Ele deitou. Você deitou o celular? Deitei, mas eu ponho em pé. Isso. Acho que você ficou deitado aqui também. Muito bom. Estamos aqui também, ó, pessoal do Insta. Também estamos aqui dividindo tela com o nosso convidado, que a Gisele vai apresentar. Quem é o nosso convidado, Gisele? Alex Dias Ribeiro foi um dos principais pilotos brasileiros da Fórmula 1 na década de 70, quando estampava a frase "Jesus salva" no seu carro e em seu capacete. Sua oficina em Brasília foi o solo fértil de onde brotaram os talentos de Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno. Fora das pistas, atuou como empresário, radialista, comentarista esportivo, palestrante, mentor, capelão e dirigente da organização Atletas de Cristo e da International Sports Coalition. Acho que é isso. Onde teve uma influência positiva na vida de milhares de atletas de várias modalidades. Como capelão, participou dos Jogos Olímpicos de Seul, Atenas, Pequim e Londres e das Copas do Mundo de 90, 94, 98, 2002 e 2006, apoiando os atletas de Cristo da Seleção Brasileira.
Muitas dessas experiências foram registradas em seus 5 livros anteriores. Atua como palestrante motivacional para empresas e já escreveu 6 livros. Recentemente, começou a ser produzido no Brasil o filme Driven. Pilotando para a Glória. Driven. Que conta a história de Alex Dias Ribeiro, o piloto de Jesus. A previsão de estreia é para 2022 e ele faz parte da Igreja Batista do Morumbi. Gente do céu, já deu para ver. A Gisele estava aqui com a colinha, porque, gente, que história, né? Aqui, um pedaço só, viu? Só um pedaço aqui para a gente situar vocês. Se você não conhece, não sabe quem é o nosso convidado, então você já tem uma noção aí. Acho que a turma aí de 90 para cá talvez não conheça, né? Mas o pessoalzinho, o pessoal aí, não vai aí, não vale esconder a idade, você diz, eu não sei quem é Alex Dias Ribeiro. Não, tem umas pessoas aí que vão dizer que não conhecem para esconder a idade, né? Mas, Alex Dias Ribeiro, contigo aí a palavra, para você dar a sua saudação para essa turma que está nos assistindo aí. Bom, quero dar o meu boa noite à turma do Nairon, e é um prazer estar com vocês aqui e para contar um pouco das muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida através do esporte, desde que eu era mocinho. Legal, muito bom, muito bom. E aí chega aquele momento que a gente dá aquela surpresinha aos nossos convidados, que tem uma coisa que a gente não fala até esse momento. Nas nossas lives, a gente sobe uma hashtag aqui. No caso, hoje o nosso convidado é o Alex Dias Ribeiro, então a hashtag hoje é Alex Dias Ribeiro na fogueira. Então, manda suas perguntas aí, coloca o Alex na fogueira. Especificamente aí, você que quer saber como é que você pode usar o esporte como ferramenta aí na sua igreja, no bairro onde você mora, deve ter aí ao menos um campinho, né? Aquele campinho de barro, né? Talvez tenha aí uma quadra de esportes, uma praça e tal. Então, é um espaço que eu costumo dizer, para quem gosta de pescar, é de mão cheia ali. Você pode chegar lá que você vai pescar almas ali nesse lugar. E aí, vamos ver com o Alex aqui como que a gente pode, então, usar o esporte para alcançar pessoas para Cristo. Ele tem bastante experiência nisso aí. Então, manda sua pergunta, hashtag Alex Dias na fogueira. Ok. Alex, primeiro, a gente queria que você falasse aí sobre a sua trajetória na sua caminhada com Cristo e no esporte. Em que momento que os dois se encontraram aí? Pelo que eu já pesquisei aqui, entrevistas que eu já vi suas, me parece que primeiro você encontrou com Cristo e aí veio a paixão pelo esporte, e aí depois entrou o esporte na sua vida. Foi isso mesmo? Conta um pouquinho para nós como foi isso aí. Bom, eu fui criado a partir dos 8 anos de idade em Brasília. Meu pai foi um dos pioneiros, aliás, piotário, porque quando nós chegamos lá não tinha Brasília, ia ser feito Brasília. O pioneiro chegou em 60 no asfalto, quando a cidade já estava prontinha e inaugurada. Mas nessa inauguração, teve uma festa de arromba, que durou uma semana, de festejos pela inauguração da nova capital, e uma das atrações era uma corrida de automóvel. E eu, naquela época, eu tinha 11 anos, fiquei absolutamente maravilhado. Eu era fissurado em carro, mas quando eu vi uma corrida, quando eu vi a dinâmica de uma corrida, como eles trocavam o motor de um DKV, que era um carro das antigas, em 15 minutos, eu falei, uau, eu quero isso aí para mim. E eu voltei daquela pista improvisada em torno da rodoviária de Brasília, que era uma bancada natural muito boa. Eu voltei dali já... Eu tinha um rumo na vida. Foi isso aí, quando eu crescer, vou ser piloto, e fui atrás de saber o que era necessário para ser piloto. Então, fui atrás de conhecimento, foi paixão, conhecimento, e descobri tudo.
Só que dos 11 aos 18, quando eu cheguei aos 18, eu tinha tanto conhecimento, que o conhecimento me disse que meu sonho era impossível, porque para correr de automóvel você precisa de um carro, eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina num carro. E isso me deixou muito frustrado. E aí eu estava meio deprê. Minha mãe falou: o que está acontecendo com você? Eu contei para ela, ela falou, resolveu bancar uma semana para mim no acampamento Palavra da Vida em Atibaia. E eu vim de Brasília no busão, passei uma semana lá que mudou a minha vida. Foi uma revitalização. Eu já tinha tido um encontro com Cristo, eu já tinha sido batizado com a idade de 9 anos. E eu falei, chefe, numa ocasião especial em que tinha um momento a sós com Deus, eu falei, chefe, só o senhor pode viabilizar a minha carreira. Eu te prometo que se você viabilizar a minha carreira, eu vou ser um pregador do evangelho em todo canto do mundo, onde o senhor me mandar, eu seria um proclamador das boas novas. E Deus agiu de uma maneira tão rápida que em 3 meses ele orquestrou um monte de circunstâncias que me permitiram montar uma oficina de fundo de quintal, junto com outros 3 malucos, que era do tempo do Autorama. Nós montamos uma oficininha, tinha uma meia dúzia de chaves, um martelo bom, uma marreta legal, um alicate e 2 chaves de fenda. Então, e de repente tudo encaixou. O pai do Eladio tinha uma oficina que fechou em São Paulo, doou as ferramentas para a gente, de repente nós tínhamos todas as ferramentas para montar e virar um Fusca do avesso e montar de novo. E meu pai teve um acidente, com o que sobrou do carro eu pedi o que sobrou do Fusca para ele me deu, e com isso nós jogamos uma carroceria fora, que era perda total. O velho quase morreu no acidente, ficou muitos meses no hospital até conseguir andar de novo. E aproveitando os destroços do Fusca, a gente construiu um carro de corrida assim, sem projeto, sem nada, no tapa e na vontade. Quando aparecemos na pista com aquele carro, o público quase morreu de rir. Ele ganhou vários apelidos, um deles era objeto não identificado. O pessoal de Goiânia, que vivia em Brasília, chamou ele de protótipo formigão. E ele tinha uma cara de formigão, daqueles que escapou de um filme de ficção científica. E todo mundo riu, achou muita graça. E depois de 6 horas de corrida, nós chegamos em segundo lugar numa prova do Campeonato Brasileiro, que foi realizada em Brasília. E a nossa estreia projetou a gente de 0 a 1000 num fim de semana. Essa foi a minha entrada no automobilismo. E Deus é exagerado, ele abençoou tanto a nossa horta, e dessa oficininha de fundo de quintal saíram 3 pilotos brasileiros que foram na Fórmula 1. Chegaram na Fórmula 1, um deles, o tricampeão mundial, o Nelson Piquet. Tudo porque Deus foi muito fiel e muito bondoso comigo. Eu só queria correr de automóvel, ele me deu muito mais do que eu queria. Então, eu sempre tive nos meus casos essa mensagem, Cristo salva, que é o resumo de toda a mensagem da Bíblia e do conceito cristão. Porque se eu escrevesse no carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele, que ele não pereça, mas tenha a vida eterna, quando você passa 300 por hora, não dá para ler. Então, o Cristo salva é o resumo do resumo do resumo, a essência da mensagem da palavra de Deus, da Bíblia e do Evangelho. Muito legal. Foi assim que começou, tudo começou. Estava ali dando recado, acelerando, andando o mais rápido possível. Legal. E aí você passou, correu de kart? Eu fui de kart porque a Camber, que era a nossa oficina, ela virou uma empresa e ela foi que viabilizou o início de tudo para todo mundo. Só que as corridas passaram a ser muito caras no Brasil. Começaram a chegar uns carrões importados, os pneus eram importados, custavam uma fortuna e tal. Chegou um ponto que nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou a gente parava de correr, ou a gente se dedicava ao negócio. Então, a gente resolveu que a Camber ia parar de correr.
a gente se concentrar nos negócios. Mas a paixão estava lá dentro. E aí entrou o kart na jogada. O kart a gente conseguia correr com o nosso Prolabore da oficina. Então, aí eu montei uma equipe de kart. E um dos meus maiores adversários era um mecânico, como é que chama, muito bom de serviço, chamado um tal de Nelson Piquet. Que naquela época ele chamava Nelson. E aí ele começou a correr e se revelou um grande piloto e um cara que entendia de mecânica, entende até hoje muito de mecânica. Então, numa época que os Fórmula 1 não tinham a informática embarcada, tudo o raciocínio dos engenheiros e tudo era em cima da informação que o piloto trazia da pista para os engenheiros entenderem. Ele não tinha ninguém melhor na mão para fazer isso do que o Nelson. Então, isso foi uma época muito boa para ele, para o Brasil e para nós todos, assim, saber que uma coisa que começou tão pequena, tão humilde, chegou na Fórmula 1. Tem muitos países do mundo que não tem, a maioria não tem um piloto na Fórmula 1. O Brasil mesmo é um deles, há 3 anos já. E de um fundo de quintal, uma brincadeira muito abençoada por Deus, surgiu todo esse aparato. E foi assim que a gente foi se aprimorando, crescendo espiritualmente, entendendo melhor o propósito de Deus em tudo isso. Desculpe, quando eu fui campeão brasileiro, número 1 do ranking, e dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil, em 73, a gente teve uma exposição muito grande na mídia. E, de repente, eu me toquei que o esporte é um veículo, é uma avenida para você falar das boas obras, das boas novas da salvação, através do testemunho dos atletas. Então, comecei treinando a mim mesmo, adquirindo essa visão. Deus me deu essa visão que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. E vem se empenhando nisso. Depois isso virou a visão abraçada por atletas de Cristo. Então, eu achava que se eu fosse campeão mundial, eu ia poder falar com metade da população do planeta. Isso era possível, porque quando o mundo tinha 4 milhões de habitantes, as notícias de Fórmula 1 alcançavam 2 bilhões de telespectadores no mundo. Então, quando eu entrei na Fórmula 1, que entrei pelo cano, por ter um carro muito ruim, que tudo que eu construí em 10 anos eu perdi numa temporada de Fórmula 1, meus patrocinadores, minha carreira, isso foi muito frustrante. Eu fiquei até meio brigado com Deus. Como é que ele me levou tão alto para depois me largar no meio do caminho? Atravessamos um oceano de dificuldades e morremos afogados na praia em termos de carreira. Mas ele tinha outros planos. E isso acabou acontecendo muitos anos depois, com os atletas da seleção brasileira, que eu tinha discipulado e treinado. E eles ganharam o Tetra nos Estados Unidos, ganharam o Penta no Japão. E quando eles se ajoelharam em campo lá na conquista do Penta para agradecer a Deus, e quando eles levantaram, e a televisão focou neles e mostrou no telão de Yokohama, eu vi aquilo lá, e eu sabia que aquilo estava mandado para metade da população do planeta. Eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri a minha parte no trato. Era uma alegria muito grande, um senso de missão cumprida. E ele não me levou, não, estamos ralando até hoje. Legal. Trabalhando na formação de novos atletas proclamadores para que eles consigam. Estou trabalhando nisso, pensando na construção de um legado, para que alguém dê continuidade àquilo que Deus iniciou com a geração dos dinossauros de atletas de Cristo, João Leite, Baltazar, Alex. Depois veio uma segunda geração com Silas, Jorginho, Tafarel e tantos outros. Depois o bastão caiu, isso virou uma corrida de passar o bastão, aquelas de revezamento. Né? Foi passando de geração em geração, até que o bastão caiu no chão na terceira geração de atletas de Cristo. Nós tivemos uma baixa muito grande. Mas agora a gente está trabalhando na restauração. Já estamos com 70 grupos locais espalhados pelo Brasil, empenhados em formar atletas que vivem o que pregam
que tenha um testemunho bom, que tenha uma bagagem, uma certa maturidade cristã que os permita enxergar isso como uma dádiva de Deus, uma missão. Muito bom. Já entrou um pouquinho no que eu ia falar aqui na segunda pergunta. Eu acredito que foi uma entrevista. Eu vi uma entrevista sua quando você falou da sua frustração inicial quando você esteve na Fórmula 1 e vinha na ascendente. Quando chegou na Fórmula 1, teve esses problemas aí e acabou que não teve o mesmo sucesso que tinha tido anteriormente. E aí você falou que só veio entender isso um tempo depois. Ficou realmente esse tempo da frustração lá, porque nós chegamos até aqui e morremos na beira da praia e tal, mas depois que veio cair a ficha, né? Os planos de Deus, né? Diferente dos nossos, né? Uhum. Mas que legal, que legal. Pelo menos, né, ficou a lição, né? Porque alguns ficam só na parte lá da frustração e do porquê Deus, né? Mas que bom que ficou aí a lição. Muito legal. Isso tem muito a ver também com Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Uhum. Seria muita coisa para um cara só fazer. E ele fez essa missão através de centenas de milhares de atletas cristãos no mundo inteiro. Muito bom. Depois que eu comecei a trabalhar com o diretor da Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, isso fez multiplicar essa ideia, essa visão, para mais de 200 países. Então, hoje tem gente trabalhando com o esporte para os interesses do Reino de Deus no mundo inteiro. Foi o fim da minha carreira foi assim a semente caiu na terra, foi enterrada, mas brotou e deu muitos frutos. Então, isso me dá um senso de dever cumprido. Muito melhor que se eu tivesse sido pentacampeão do mundo, como eu queria ser. Uhum. Eu queria bater o recorde do Fangio. Mas não foi por aí, não. Foi de outra maneira que o Evangelho chegou a muita gente. Legal, glória a Deus. Vamos então aqui a Gisele. A Gisele está acompanhando, ou pelo menos tentando acompanhar aqui os comentários aqui no Instagram e também aqui no Face. O que temos aí, Gisele? A hashtag Alex Dias na fogueira, o pessoal está chegando junto aí ou está pegando leve com ele? Tá leve, tá leve. Antes, deixa eu só falar aqui que o pessoal tá falando do áudio do Insta, que não tá muito bom, para nós aqui. O nosso? É, o nosso. Nossa. O nosso tá bugado? Cortando. Não é nem cortando, é abaixo. Talvez o que possa acontecer aí, pessoal do Insta, talvez o que esteja acontecendo com vocês, no Face, você tá ouvindo o Face? Tá tranquilo? Sim. No Face tá tranquilo. Então, o Insta não justificaria, no caso, o que eu vou falar aqui, que hoje à tarde caiu um temporal aqui, derrubou algumas árvores, eu estava voltando do trabalho e aí tinha lá o pessoal da companhia de energia trabalhando, que tinha lugar faltando energia, resultado do temporal que caiu aqui hoje à tarde. E aí, né, temos um pouco de instabilidade na internet, mas graças a Deus aqui no Facebook está tudo ok. Né? Então, no Instagram aí a gente não sabe especificamente o porquê disso, mas se for o caso no Instagram, se no Instagram está muito ruim, não está dando para acompanhar, vai lá também, @Adorarte_Online, Adorarte_Online no Facebook, que no Facebook tá de boa lá, certo? Beleza. E aí, o que nós temos dos nossos participantes? Marcelo Lipatim, não sei se eu li direito, me pergunta. O que o motivou a voltar ao Atleta de Cristo? E você sabe a sua importância no Atleta de Cristo? Bom, foi um chamamento divino. Eu já tinha um compromisso de passar um fim de semana com o nosso rebanho da Stock Car no final do Campeonato Brasileiro e coincidia com o Congresso Anual de Atletas de Cristo de 2017, se não me engano. E Deus me mandou, não, você vai para o Congresso. E lá foi que Deus... eu descobri que
eu ainda tinha alguma coisa a contribuir, não na parte de gestor executivo que eu ocupei durante mais de 22 anos, mas agora como o guardião da visão, não o dono da visão. A visão foi Deus que deu, mas para manter a gente no foco, qual é a missão da missão de Atleta de Cristo, que é formar novos proclamadores para alcançar o mundo para Cristo. E aí nós viemos com o conceito do atleta, a formação do líder nota 10, do atleta nota 10, que é o bom de bola, bom de vista e bom de Bíblia. Então, amanhã fazer na formação desses líderes um discipulado específico dirigido para esse público-alvo aí que a gente quer atingir. Certo. O que mais? O que nós temos, Gisele? A Valdina Gouveia pergunta se vamos falar da evangelização com os pilotos brasileiros no Brasil. O que tem sido feito aí junto aos pilotos? Bom, eu perdi aqui a tela do Zoom. Estou conectado no Zoom, hein? Tá no meu e-mail. Só sumiu para mim. Não, aqui tá normal para nós aqui. Tá bom. Então vamos continuar. Não estou me vendo lá, mas tudo bem. Tá normal, tá aqui a imagem limpinha, áudio tranquilo também. Belezura pura. Vamos lá. Fala de novo aí a pergunta. O que tem sido feito aqui em relação, visando a evangelização dos pilotos brasileiros no Brasil? A gente tem um pequeno rebanho de pilotos na Stock Car, que é a categoria mais importante do Brasil, e os outros são pontuais, no mano a mano, um para um. Então, tem pilotos e atletas também que a gente se comunica, que estão correndo pelo mundo afora, e a gente faz um acompanhamento, um apoio espiritual via remota, pelos meios de comunicação que a gente tem agora, que é o WhatsApp, que é o mais usado. Então, a gente tem preparado essa turma e é um trabalho um para um, não é um trabalho de grande, assim, de um rebanho. Existe um rebanho, mas mais do mano a mano. Então, pode, ainda mais esse ano aí que fica na quarentena, né? Eu já estou no grupo de risco. A gente trabalhou muitas horas de tempo com mano a mano. Esse é um trabalho que eu gosto muito porque a gente tem uma coisa em comum que é o esporte. Mas a maioria do nosso rebanho ainda é volta de carro-chefe, que é o esporte número 1 no Brasil e no mundo. Então, tem essas turmas aí. Uns que estão crescendo, outros que já estão na idade da maturidade. A gente está preparando para eles estarem influenciando outros, mais novos. E o grupo local, e o apoio aos líderes do grupo local dos atletas. Esqueci de dizer que aquele que fez a primeira pergunta aí, o Marcelo Lipatin, é o presidente atual de Atletas de Cristo. Ele foi jogador de futebol profissional, entende a alma do atleta, entende muito das motivações e decepções e problemas pertinentes à carreira. Então, ele tem feito um bom trabalho aí. É um cara que entende muito do assunto. Audiência qualificada aqui. Eu me lembro, aqui em Goiânia, eu trabalhei no grupo local dos Atletas de Cristo, aqui com o Johnny Cabeçon Monteiro, né? Temos aí esse amigo em comum. O Johnny fez também um meio de campo aí para a gente chegar até o Alex. E a gente fazia realmente, era um trabalho de capelania com o pessoal aqui. É um grupo muito específico, né? Porque os atletas todos aqui eram do futebol. Então, tinha aquela coisa de início de ano, então os clubes contratavam os atletas para formar o elenco daquele ano e tal, e às vezes terminava o campeonato estadual, e aí se não dava a Série D, pelo menos, então já dispensava alguns atletas, a gente perdia parte do grupo e tal. Mas eu mesmo, eu inclusive comentei isso com eles algumas vezes, eu me sentia participante
quando algum daqueles atletas que estava ali, a gente estava discipulando eles, e ele, em alguma partida, ele fazia um gol e aí se ajoelhava e glorificava a Deus. E aí nossa, aquilo ali era uma alegria maior do que a alegria de ver o atleta fazendo o gol. Porque a gente trabalhava exatamente isso, que eles estavam ali, Deus tinha levado eles para aquele lugar, eles estavam em Goiânia nesse período para glorificar a Deus. E para onde eles fossem também depois de sair daqui, que esse era o objetivo. E eu me lembro talvez tenha sido o pupilo seu, em uma das corridas da Stock Car, tem a corrida do milhão, né? E teve um piloto que ele não estava ali nas bolsas de aposta, ele não estava entre os favoritos. E até me fugiu o nome dele agora, mas é um piloto paraibano. Não sei se você vai lembrar dele, Alex. Valdeno Brito. Valdeno Brito. E aí chegou o pessoal no final, cercou para entrevistar. E aí, Valdeno e tal, não sei o quê. Como é que você conseguiu? Ele, bom, a humildade precede a honra. Não, o cara citou provérbio na frente de todo mundo ali. Toma, e vocês talvez achassem que ele ia falar, porque eu sou o melhor de todos mesmo, eu ganhei, o milhão é meu e tal. Mas eu acho que você deve sentir a mesma coisa, né? Quando você vê alguém que foi pupilo seu e tem esse momento dele se engrandecer e ele dá uma glória a Deus. Como é bom isso, né, Alex? Ah, é. Eu mesmo vivi no meu... Costumo brincar na minha segunda encarnação, que foi o Atletas de Cristo. Cara, uma vez eu fui fazer uma palestra na concentração dos Santos, Futebol Clube. E depois, quando eu terminei a minha palestra, teve um jogador que chegou para mim e falou: "Ô, cara, você não fez o apelo?" Não, calma, eu vim aqui dar um... Eu não vim, isso aqui não é uma igreja. Eu vim aqui dizer que Deus ama essa turma, que Ele ajuda os que eu busco e tal. Mas eu estou buscando e eu quero aceitar Cristo. Isso depois que a reunião tinha acabado. Me dando uma bronca porque eu não fiz apelo. Aí eu falei: "Você entendeu bem o que eu falei lá? Eu seguia Jesus Cristo." Entendi. Muito Fiz umas bom. perguntas para ele. Aí ele falou: "Então, vamos lá, vou fazer o apelo para você. Você está pronto para dizer sim para Jesus?" Eu posso. Cara, foi no meio da oração, ele sentiu uma coisa muito grande. Ele foi batizado pelo Espírito Santo na oração de entrega a Cristo. Ficou assim, como se tivesse ligado ele numa tomada 220 volts. E não parou por aí, não. Esse cara, por onde ele ia, ele falava de Jesus com um ímpeto, com uma coisa, uma transformação tão grande. Quando eu voltei para casa naquela noite, eu estava mais feliz do que se eu tivesse ganho uma coisa. Vamos lá. Então, são outros valores, né? Os valores do reino de Deus não são iguais os daqui de baixo. Quando a gente vive o cristianismo puro, simples e verdadeiro, deixa que o Espírito Santo trabalhe, é uma beleza. O time do Super Traíra não tem a menor chance contra o Filho de Deus turbinado assim. É verdade. Me parece que também em outra entrevista alguém falou sobre isso contigo, de inicialmente houve uma resistência da sua parte quando o João Leite e o Baltazar convidaram você, aí falaram de atletas de Cristo e tal. Então, houve realmente essa resistência sua e depois você chegou, não, beleza, eu vou entrar nessa aí. Como é que foi isso? Como você entrou em Atletas de Cristo? Primeiro eles me fizeram o convite. Eu tinha uma resistência 4 anos antes, quando o Abraão Soares, que era o diretor executivo do Atlético Cristo, queria me convidar para fazer parte. Eu estava muito ferido com o que aconteceu comigo, com o fim da minha carreira no automobilismo. Eu falei: não, peraí que eu estou agora tomando outro rumo na vida. Eu quero aplicar minha inteligência em construir alguma coisa, ganhar dinheiro. Eu andei durante muitos anos em círculos sem chegar a lugar nenhum. Uma pista de corrida é um circuito, né?
Aí fui ser fazendeiro, comprei uma fazenda lá no norte de Goiás. Naquela época, Goiás era grande, Pachuru, não tinha o Tocantins, um lugar chamado Miracema. E comprei um trator, contratei um monte de boia fria, plantei 50 mil pés de jojoba, que era a atividade agrícola mais rentável do mundo por metro quadrado, por hectare por área. E quebrei a cara de todos eles. Até que um dia, 4 anos depois, eu estava assim, no fundo do poço, literalmente. Nós temos um poço lá para água, para servir a fazenda, e que era para dar água com 7 metros, chegou em 10, não deu água, o cavador falou, eu não vou cavar mais aqui não. Nesse buraco eu não entro mais. Eu falei, por quê? Porque eu guneio. Guneia como, cara? E lá o terreno é meio arenoso, de vez em quando o poço desabava e já enterrava o cavador. Aí eu tinha um ministro da Agricultura chamado Silas, que tinha certeza da salvação. Ele falou, não, olha, eu cavo o poço aí, professor, até chegar na água. Aí eu fiquei preocupado, porque o Silas tinha família e tal. Aí tivemos a ideia de encaminhar o poço com umas manilhas de concreto, e isso foi cavando, até que deu água com 25 metros de profundidade. E um dia deu água assim na estação das águas. Quando veio a estiagem, mês de julho, agosto, que não está tudo muito seco, o lençol freático baixou e secou o poço. Então tinha que dar um fundo no poço. Aí eu já tinha despedido de boia fria, estava só eu e o Silas lá. Então o Silas desceu com um tronco de árvore, queria desenrolar na corda, ele descendo, cavava e eu puxava. Aí passamos uma manhã inteira cavando. Depois do almoço, minhas mãos já estavam sangrando de puxar e descer balde. Aí nós combinamos que no segundo turno eu ia descer e o Silas puxar. Então eu fiquei lá cavando, quando deu assim umas 3 horas da tarde, que já foi escurecendo, e a água foi ficando, já estava com água pela cintura, e assim, uma das últimas idas e vindas, e tinha uma perereca albina, assim, quietinha, lá no fundo, ela ficava só me olhando. E a Sandra falou, o que eu estou fazendo aqui? Literalmente no fundo do poço. Deus falou muito forte assim na minha mente, no meu espírito e no meu coração. Aí disse, obedecendo, seu tonto. E ali foi o ponto final. E no fim daquele ano, eu fui num congresso de atletas ciclistas que me chamaram para ser o diretor executivo. O Abraão estava saindo para ir trabalhar em outra missão. E acharam que eu era o cara. Me dá um tempo para eu orar aí, tá? Um mês para orar, e eu e Bárbara oramos, jejuamos, e Deus foi para pegar essa aí. E aí foi que Deus mudou, me deu a segunda vida. Quando me chamaram para atleta de Cristo, o salário era para ganhar o equivalente a $25 por mês. Eu pretendia ganhar com a fazenda $250 mil por ano, que era dinheiro para burro naquela época. Eu paguei a fazenda para lá e fui trabalhar como missionário de atleta de Cristo. Pela fé, eu falei para a Bárbara, vamos separar aqui uma graninha da nossa poupança para a gente viver 3 meses full-time completo de Cristo, depois eu vou procurar um trabalho rentável e a gente apoia Atletas de Cristo parcialmente. E esses 3 meses viraram uns 22 anos e 6 meses. Nossa. E Deus fez chover na horta dessa missão de uma forma impressionante. Então, foi considerado o melhor ministério esportivo do mundo naquela época, pelo poder de influência que tinha na cultura local, porque é o país do futebol, que Deus derramou aqui, semeou aqui talentos fantásticos, títulos, né? Então, o país pentacampeão do mundo.
A gente fala de Cristo para metade da população do planeta. E hoje tá mais difícil, um pouco mais fechado, né? Eu me lembro você falou da decisão, quando os atletas se ajoelharam e oraram, e tinha atletas com as camisas lá, com mensagens evangelísticas, né? E deu problema aquilo, né? A FIFA procurou alguma forma aí, não, isso está errado, o campo não é ambiente para fazer isso e tal, e alguma punição. Chegou a se até falar de perder a taça, né, para punir a seleção brasileira, porque tinha feito aquilo ali. E aí, acho que foi depois daquilo que veio a regra que não podia levantar a camisa nas comemorações e tal, né? Porque começou, daqui a pouco cada um estava fazendo lá apologia à sua religião e aí ia perder o sentido do futebol, né? Que não seria esse. Você vê realmente que está mais fechado hoje para o evangelismo, especificamente aí falando do futebol, né? Que começaram com algumas proibições que antes não tinha. O Newton diz que, a terceira lei de Newton, se não me engano, toda ação corresponde a uma ação contrária de intensidade igual. E no mundo espiritual também, o supertraíra ficou pau da vida e começou a mover os palitos por trás das cenas para tentar coibir isso. Então, foi um tempo de... E se a gente olhar, não é nada novo. Ele fez a mesma coisa com os discípulos de Jesus Cristo. O negócio dele matava o bairro, destruir. E ele jogou muito pesado. Os nossos atletas, de repente, os caras criaram leis que não existiam e nossos atletas passaram a ser vistos como os fora da lei. Uhum. E quase como se fosse um pré-julgamento. Mas faz parte do jogo, Deus sabe, e não acabaram com o atleta de Cristo. A gente continua falando de Cristo para os atletas estão sendo salvos, estão dando recado quando podem, da maneira que podem, mais um estilo de vida e também mais, não tanto no meio, no centro do gramado, mas através bastidores ali, né? Bastidores. A boa nova do Evangelho tem sido semeada, não com tantos holofotes, mas mais do tipo da parábola da mulher que colocou o fermento na massa, até que a massa ficou toda levedada. Nós estamos trabalhando nesse sentido aí. Antes era proclamando dos telhados, né? Falava que o evangelho nos concentraria pelos telhados das casas. Os telhados estavam as antenas de televisão e a maneira de fazer macroevangelismo. Agora é mais no mano a mano, conscientizando a igreja que o esporte é um tremendo meio de comunicação para ela ser uma igreja missional. E a igreja missional é onde cada membro é um missionário. No seu mundo, o ide por todo mundo não é mais com sentido global, mas é sentido todo mundo de influência de cada um. Então, a gente escreveu esse livro aqui recentemente. Então, não tão recentemente, porque nós lançamos ele na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, com testemunho de vários atletas que andaram com Deus, entre eles Ayrton Senna, Fittipaldi, os heróis todos do futebol, Joaquim, o Almeida, o Baltazar, o Silas, o Tafarel, essa turma toda está aí. O Daniel Dias. Tem esse livro aí, aquela primeira versão quando foi lançado lá, tem isso aí, Força para Viver, lembro demais. Esse aqui é o Força para Vencer. Aquele era o azulzinho, né? O Força para Viver. E esse aqui é o Força para Vencer. Já é um outro, né? Legal. Esse é moderno, esse aqui é só de testemunho mesmo. Eu creio que o testemunho é muito forte para você falar com os de fora do rebanho. Então, o pessoal que curte o esporte tem assunto pra caramba para falar
de Cristo através do testemunho desses atletas aí, que são os atletas, os bons de bola, bom de Bíblia e bom de vista, de visão. Legal, legal. Qual foi... Peraí, antes de eu entrar na próxima pergunta, deixa eu ver aqui que a Gisele tá aqui, escreve, tentando acompanhar aqui. Já colocaram ele na fogueira ou estão pegando leve ainda, Gisele? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Eu não consegui ver. Gente, eu tiro o óculos, olha aqui, é porque meu óculos é para longe. Cauê. Cauê Nascimento. Ele falou que é da igreja quadrangular. Do Evangelho Quadrangular. É a igreja evangélica do Evangelho Quadrangular, que é um fanático por automobilismo desde que se entende por gente. Aprendeu muito com a história de vida do Alex também. Ainda Preciosa Maria. Ela falou, aprendi muito com o Alex, a corrida da vida. Citou aqui o Patinho Feio. Era como ele era chamado, né? O Cairo? Não, Cauê é o mesmo. Não, Cauê, tá. O Gildo Pires. Foi um privilégio estar na pista da companhia de uma pessoa e piloto tão incrível como Alex. Sempre do bem, uma inspiração. O Júlio Marcos Sena. Alex, um grande abraço. Sou seu grande admirador. Você é uma referência para mim. Beleza, hein? De pergunta, tem aqui da Maria. Se você teve convivência com Ayrton Senna. Tive sim. Ele se converteu através de um trabalho da Neuza Itioca, que foi quem levou a Viviane, irmã dele, a Cristo, que ela no tempo da Aliança Bíblica Evangelho ABU, não, Aliança Bíblica Universitária. E o Ayrton já era o piloto mais rápido do mundo, mas tudo dava errado, sempre batia na trave. E aí a Viviane e a Neuza chegaram à conclusão que tinha alguma coisa que fizeram contra ele. A Neuza era a tropa de choque do negócio de batalha espiritual. Né? Aí a Viviane promoveu o encontro dela, da Neuza com a Ayrton. E ela repreendeu os capítulos tudo lá e falou de Jesus para ele. Não, primeiro ela repreendeu os capítulos, ele foi embora e ganhou um monte de corrida seguida. Ele ficou muito impressionado. Ele falou, eu quero saber mais desse Deus aí, que ele não é fraco, não. Daí ela apresentou o plano da salvação e ele topou aceitar Cristo como Salvador. E um dia ela me ligou e falou, e agora, o que eu faço? Ele não conta para ninguém, porque é uma temeridade de uma pessoa com essa exposição toda, que é um bebê recém-nascido, seria traçado pelos leões. Então, durante uns meses, uns 6 meses, a gente conseguiu manter isso, pelo menos fora, em silêncio. Mas aí ele começou a ler a Bíblia e uma fome tremenda de Deus, travava de perguntas, e ele queria tirar o máximo da vida cristã, como ele tirava o máximo de um carro de corrida. E era muito bonita essa lua de mel espiritual dele com Deus, foi um período assim, muito bacana. E aí eu comecei a ter uns encontros com ele, e eu dei uma Bíblia para ele numa linguagem mais moderna. A Bíblia que ele levava era uma daquelas Bíblias de antigamente, que ainda tinha Cristo com CH. Nossa! Que era da mãe dele. E eu dei uma da Bíblia viva para ele. Ele vivia com essa Bíblia na pata. Até um dia que ele leu lá um verso, eu não me lembro qual, um verso do Velho Testamento. Abra a tua boca e colocarei nela as minhas palavras. Aí, numa conferência de imprensa, depois de ter feito a pole position no GP de Portugal, de 1900 antigamente, ele abriu a boca e falou 25 minutos sobre Jesus. Para assim, um público ateu, agnóstico, materialista, e aí os caras acharam que ele tinha pirado. Mas ele deu o recado.
E aí começou a cobrança, aquela começou em menos, que já tinha alguma bagagem, mas era um bebê espiritual ainda. Ele, por exemplo, ele odiava os adversários. O adversário não era adversário só, não, era inimigo. O relacionamento dele com o Prost na mesma equipe era muito pesado, né? E eu tentei explicar para ele que tinha que aprender como Jesus Cristo fazia, tá? O amor ao próximo, o amor ao inimigo, coisas todas. Então, foi um tempo muito bom, assim. A história está no livro aí. É só passar lá no posto de pirâmide, comprar o Força da Aventura. Legal. E O tem história. do Senna tá aí nesse livro. Tá aí. Que legal. Mas Muito é uma bom. coisa É séria. incrível. Apesar das mancadas que ele dava, não tendo uma vida assim, nos trinques do padrão evangélico, Uhum. pela imaturidade, mas ele viveu muito tempo e ele tinha uma paixão por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, e teve experiências, inclusive, sobrenaturais, e ele Legal. compartilhou com a imprensa, os caras disseram que ele estava ficando louco, mas, é, mas eu não posso garantir, porque a certeza da salvação é pessoal entre cada um e É, Deus, é. mas eu tenho muita esperança de que ele vai estar lá nas ruas de ouro esperando pela gente quando vai chegar. E nesse meio tempo, nesse livro aqui, no testemunho dele, eu tenho uma parte chama Provérbios de Ayrton Senna, as frases que ele soltou durante a vida dele. Então, um testemunho de que foi sério mesmo, o encontro dele com Cristo. Legal, muito bom. Pessoal do Face, meu áudio deve ter deve ter dado uma melhorada agora, né? Agora que eu recebi aqui a mensagem que meu áudio não estava legal e tal, eu fui ver, o microfone estava dentro da camiseta aqui. Desculpa, tá? Falhas técnicas. Mais alguma coisa aí, pessoal? Ainda falando de Fórmula 1, Fórmula 1. você ainda acompanha o automobilismo? Gosta de assistir e tudo mais? Foi o Cauê Nascimento que perguntou. Gosto sim. Inclusive na pandemia aqui, que a gente uma das coisas boas da pandemia é que a gente vai em 3 igrejas num domingo, né? Ah, Então, e tem domingo que tem Fórmula 1. Aí, uhum. por causa da Fórmula 1, eu só posso ir em uma igreja, não nas 3 que eu vou. Mas eu acompanho de perto e assisti esse campeonato esse ano. Fiquei impressionado com as coisas que aconteceram na pista e fora da pista, né? Uhum. Por exemplo, esse fato do Lewis Hamilton ter comprado a causa do Black Lives Matter Uhum. é impressionante. A cor oficial da Mercedes sempre foi prata. Os caras pintaram a Mercedes de preto, porque eles estão solidários com a campanha do Hamilton. Uhum. E eu vejo nisso aquilo que eu esperava fazer, ser campeão do mundo e ter uma causa para defender, que no meu Uhum. caso era de peso 6. Eu admiro a dedicação dele a essa causa e a influência que ele teve perante seus colegas, que também entraram juntos nessa Black Lives Matter, Uhum. e a repercussão que isso tem através dos veículos de comunicação do mundo inteiro. Então, eu acho muito bonito que alguém Legal. faça isso. A influência, os atletas são referências, né? Em qualquer modalidade, né? Os atletas são referência. Quantas crianças, né, que olham alguma modalidade esportiva e aí olham aquela pessoa que está no topo e diz, eu quero ser como esse cara aí. E aí ele começa a se dedicar, treinar, estudar para aprender aquilo ali, né?
E aí você começa a ver as crianças cortando o cabelo igual ao daquele esportista ali e tal, e o jeito de falar, às vezes, as músicas que escuta, se o cara usa um tipo de fone ali, aí ele já vai atrás daquilo também, tudo isso é influência, né? E Bom, aí é quando essa questão do discipulado, se há esse trabalho de discipular atletas e fazer com que eles vivam de forma parecida com Cristo e tal, e aí eles vão começar a reproduzir aquilo que Cristo fazia e vai ser essa influência que eles vão ter sobre as pessoas, né? é verdade. E o incrível é que o piloto que o Hamilton se mirava quando era menino é o Ayrton Senna. Uhum. Então, ele se espelhou no Ayrton Senna para Cena chegar era, onde chegou. cena Então, era incrível. eu tenho certeza que um pouco desse também, dessa inspiração dele com o Black Lives Matter, veio do exemplo que ele viu de nós funcionando fora da pista também. Uhum. Então, muito bacana. Muito bom. É, hoje, nós temos aí muitos evangelhos sendo pregados, né? Já vem aí desde uma mensagem mais antiga do evangelho da prosperidade, a coisas mais recentes aí, o evangelho da autoajuda, o evangelho do coach e tal. E como que é, então, trabalhar com atletas que muitas vezes eles são celebridades, se tornam celebridades, né? E então é trabalhar com esses atletas, o discipulado é fazer com que a pessoa desenvolva, influenciar a pessoa para desenvolver o caráter de Cristo. E então é manter os pés no chão, apesar dos degraus que ele vai subindo ali, tal, ele manter os pés no chão e viver o João 3:30, é necessário que ele cresça e que o diminua. Como que é trabalhar isso nos atletas? Bom, o João 3:30 é uma resposta de João Batista, que era o que veio o anunciador da chegada do Messias. E, só que o João Batista era um cara tão respeitado por essa missão que estavam meio querendo idolatrar o João Batista. Ele falou, não, 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 minha missão aqui é preparar o caminho. Convém que ele cresça e que eu diminua. A posição do atleta é um pouco diferente do relacionamento do que João Batista está querendo falar para Jesus. Mas não resta dúvida que a Bíblia fala disso mais uma vez. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso é fruto de um crescimento espiritual. E, recentemente, eu tenho descobrido que santificação e crescimento espiritual é a mesma experiência, uma nomenclatura diferente. A gente usa hoje crescimento espiritual e no passado essa experiência de crescer espiritualmente era chamada de santificação e é até hoje. Então, quanto mais um atleta é maduro, menos ele é o bom e mais a presença de Jesus Cristo se manifesta na vida dele de uma forma que é percebida pelo pessoal de fora do rebanho. Então, se você chegar para o atleta dando essa ordem, ou, cara, aí, menos, 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 é uma coisa. A outra, se você trabalhar ele desde jovem, e quando chega ele vier a ser uma estrela, no meio esportivo, ele já vai ter embutido nele essa convicção. Então, Uhum. os atletas de Cristo bem discipulados fazem isso. Existe orgulho e, eu sou bom, é porque o cara não cresceu ainda. Tá Uhum. na época, tá na era do leite ainda. Pessoal do Insta, então aí os comentários sobre o nosso áudio, vê se dá uma melhorada. Agora que eu aproximei aqui o microfone. Eu estou aqui, o microfone para o Face, outro microfone para o Insta, vê se dá uma melhorada agora, dá o feedback para nós, tá bom? Muito bom. O que nós temos aí, Gisele? O Júlio Marcena comenta: o Ayrton foi muito corajoso
inspirado no Alex, ao declarar Deus na vida dele. O ambiente da Fórmula 1 ficou enlouquecido. Certamente veríamos o Ayrton evoluir espiritualmente. E ele disse que é responsável pelas lives do fã-clube Acelera Ayrton. E ele gostaria de fazer uma live com o Alex e lá dar esse testemunho do Ayrton. Aí você conversa com ele lá no direct. Vai chamar aí o direct aí, como é o nome dele? Júlio Marcos Senna. Júlio Marcos Senna. Cara, tem Senna até no nome, gente. Será que é só aí coincidência aí, né? Colocou o nome lá no perfil do Insta. Fechou aí? Fechou. O pessoal tá pegando leve, ninguém tá colocando o Alex na fogueira. Alex, falando aqui especificamente de Ministério de Evangelismo e ter aí o esporte como ferramenta. Existem várias estratégias evangelísticas, né? Que conselhos você poderia dar aí para os líderes ou pastores que, de repente, assistindo essa conversa agora ou a gravação dela, se interessarem em usar o esporte como ferramenta de evangelismo, de discipulado, baseado na experiência aí com atletas de Cristo? O que você poderia falar para eles? Bom, através do trabalho com a Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, nós chegamos a catalogar 100 maneiras de você trabalhar o esporte para os interesses do Reino de Deus. E aí é claro que existem os especialistas em cada área e tudo depende do público-alvo que está querendo alcançar. Por exemplo, uma coisa é um grupo de atletas de Cristo que está tratando com pessoas que estão visando o esporte profissional. E a outra é o esporte de recreação. E são duas coisas completamente diferentes. Porque o esporte profissional, só os bons têm chance. Então, o fim da minha carreira no futebol foi quando eu descobri que no Paro Ímpar o Alex era o último a ser escolhido. O Alex pro gol, naquela época que todo mundo queria ser Pelé ou Garrincha, eu tinha que ir para o gol, porque eu era ruim demais, perna de pau mesmo. Né? Então, sempre que existe competição a nível de performance, dirigida para performance, o esporte ele é exclusivista, ele exclui os ruins. E já no esporte de recreação, não. No esporte de recreação, ele tem que se incluir, de pertencer, de jogar para se divertir, jogando bola. Aí você não precisa ter ambição nenhuma de querer ser o novo Pelé. Então, e o que se espera de um atleta de alto rendimento é uma cobrança enorme. Vocês não sabem a pressão que é o jogador jogar na seleção brasileira no jogo de Copa do Mundo. Vocês não sabem a pressão que é você entrar no Maracanã lotado. E uma vez eu entrei, eu fui seguindo os nossos atletas, tinha uma certa intimidade lá dentro, e depois deles eu entrei, eu subi aquelas escadas que saía, assim, que eu olhei para cima e vi a o meu instinto me fez sair correndo para baixo da escada e me esconder. E como é que os caras conseguem trabalhar com uma pressão dessa? E aí você é cronometrado em milésimos de segundo, é comparado o tempo todo, é uma barra muito pesada. Então, o discipulado e a mentoração que se faz com um atleta desse é diferente. Você precisa aprender a lidar com a pressão, você precisa produzir resultados, precisa dar o melhor de si, mas deixar o resultado na mão de Deus, porque senão a ansiedade atrapalha ele. Então, como lidar com pressão, como lidar com trairagem, como lidar com cobrança de resultado, como lidar com a contusão, a má fase, o banco de reserva, as Marias chuteiras que os perseguem. Então, é tudo
é um mundo à parte. Se você tratado por alguém que entende do esporte, que entende do reino de Deus, e que quer... Deus também foi ele que criou o esporte, né? E que tornou o esporte um valor da nossa cultura, e por que não uma avenida para você pregar o evangelho? Agora, no esporte e recreação, acho que toda igreja devia ter um ministro de esporte, como tem um ministro de louvor, para fazer um programa esportivo. E exemplo muito bom, eu vi em várias igrejas nos Estados Unidos, uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, eu fiquei um tempo hospedado na casa de um pastor de esporte, ministro de esporte. Ele falou, só de eu ver o cara jogar o basquete ali 5 minutos, eu já sei se ele é temperamento, né? Aquele explosivo, sanguíneo, já está definido onde é que ele está espiritualmente também, se ele é novo na festa, né? Porque domingo na igreja, todo mundo bonitinho, cheirosinho, com a melhor roupa, é muito fácil ser santo, mas lá não pega, tomando a cotovelada, e foi falta, não foi, a bola saiu, não saiu, as disputas, as maneiras como as pessoas se relacionam, o esporte revela muito o nível das pessoas e facilita o direcionamento do discipulado, das áreas que muita gente tem que aprender a lidar. E a palavra de Deus tem resposta para tudo. A Bíblia é muito atual. Tem até o manual, eu chamo o manual do proprietário das nossas vidas, é a Bíblia. Então, ali a gente tem um discipulado intencional, já voltado para que tipo de pessoa estou formando, para fazer o que no reino de Deus. Também acho que depois do poder de Deus, o maior poder que existe é o poder do propósito. Para que eu estou fazendo essa reunião? O que eu estou querendo usar no reino de Deus? Né? Porque, como disse a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter em mente que o esporte pode ser um jeito bom de você evangelizar e também de discipular e promover o crescimento espiritual do público-alvo que você está querendo acessar. Legal. Muito bom. Alguma coisa aí, Gisele? Johnny Monteiro. Johnny Cabeção Monteiro está aqui no Face acompanhando. Tá lá. no Face aqui. Ele fala... Seu parceiro lhe manda grande abraço. É por causa do óculos, tá, gente? Abração, Johnny. E a Maria Eunice, lá no Pará, Xinguara, no Pará, está nos assistindo aqui, ó. Achei maravilhoso e muito proveitoso. Precisamos expandir ideias como estas. Bem. E também Dani Candia, eu acho que é isso. Grande abraço desde o Paraguai, Alex. Você é mais que vencedor. Amém. Estamos no Paraguai também. Que bueno. Muito bom. A gente precisa encerrar aqui. Ó, nós temos essa dificuldade aqui. Toda semana a minha hashtag InstaChatinho. Está chegando o tempo limite da live do Insta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encerrar a live do Insta e vamos entrar novamente no Insta, certo? Turma do Insta, volta depois, certo? Vamos encerrar agora, porque senão o Insta encerra mesmo aí, tá bom? E depois a gente volta novamente. E aí, Alex? Aí vai de novo, aquele mesmo esquema, a gente entrar aqui e mandar o convite para você, certo? Já aprendeu, né? Tá legal, vamos lá, vou tentar aqui. Ó, tem aí alguma experiência que você pode contar que foi aquela experiência mais marcante nesse período aí, evangelizando através de esporte? Espera aí, eu estou tentando entrar aqui no Insta de novo. A Gisele vai chamar você agora, tá? Tá legal. Tá aqui salvando a primeira parte. E aí vai iniciar novamente aqui. Vai chegar o convite aí. Enquanto isso, vai lá.
conta a experiência mais marcante desse período aí do Ministério com evangelização através de esporte. Foi a final da Copa do Mundo de 2002, lá em Yokohama, quando o Lúcio, o Kaká e o Edmilson se ajoelharam lá e, para agradecer a Deus pela vitória, os caras puseram os três sozinhos no centrão, naquela roda grande do centro do gramado, ajoelhados lá. Eu vi aquilo no telão e, sabendo que aquilo estava assim, pela gente via satélite, o mundo já tinha 6 bilhões de habitantes. Foi a maior audiência que o evento esportivo já teve, pelo fato da China ter participado daquela Copa. E foi a primeira vez que a China entrou. E quando eles levantaram, deram um zoom no peito deles e estava escrito lá, Jesus loves you. Quando eu vi aquilo, eu falei para Deus, pode me levar, sério. Essa aí foi, assim, eu queria estar envolvida, tinha essa visão de alcançar o mundo para Cristo. Né? E nunca na história da humanidade alguém teve a chance de dar o recado que eles próprios deram. Que legal. Eu tinha levado as camisetas, compartilhado com eles a ideia, eles compraram a ideia e puseram em prática. Foi assim, muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Vê aí, chegou para você? Já estamos aqui, legal. Voltamos aqui para a turma do Insta também dividindo tela. Aconteceu aqui em Goiânia, eu não vou lembrar qual foi o ano, mas o celular está tampando um pouquinho você aí. Isso, legal agora. Um dos campeonatos aqui, no final do campeonato goiano, o Goiás ganhou e aconteceu semelhante a isso. Que cena, os atletas do Goiás lá no centro, ajoelhado, e um dos atletas que fazia parte do grupo local ali, dando a palavra no final e falando, olha, a glória de Deus, ele que trouxe a gente até aqui. Foi muito legal ver ele testemunhando depois no nosso grupo daquilo ali, foi muito bom, muito impactante isso aí. Ok, mais alguma coisa aí? Posso seguir aqui? Já estamos indo para o finalmente, certo? Os seus conselhos aí para os atletas que estão nos assistindo, o que você poderia aí dizer, a sua palavra? De repente, entraram alguns aqui, né, que já te conhecem e tal, e aqueles que, de repente, essa galera vai compartilhar com os amigos dele, atleta com atleta e tal, o que você poderia dizer para esses atletas que estão nos assistindo, que já são atletas cristãos, e esses que estão nos assistindo e ainda não tiveram esse encontro com Cristo? Bom, para os que já estão no time, eu quero dizer que esse é o melhor time do mundo. Como dizia o Jorginho, é um time que não perde nunca. É o time dos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. E que é um privilégio ser parceiro de Deus nessa obra de redenção do ser humano. O desejo do coração de Deus é que nenhum se perca, nenhum das suas criaturas. E nós somos os portadores dessa mensagem de privilégio. Os anjos dariam qualquer negócio para estar metido nessa jogada aí que Deus preparou para nós seres humanos. É bom lembrar sempre que se Deus quisesse ganhar o mundo para Cristo, Ele mesmo, usando os recursos dele, os poderes supernaturais dele, era só Ele desligar a luz do sol ao meio-dia, dar uma chacoalhada aí na terra, uma boa chacoalhada aí por um terremoto, e falar pela voz do trovão. Aí, moçada, vocês têm 30 segundos para se arrepender. Aí, mas ele não faz isso, porque ele deu livre-arbítrio para a gente. E confiou a missão para 11 discípulos, e por todo mundo anunciar a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e estou convosco até a consumação dos séculos.
Isso é uma missão muito nobre e nunca deve ser encarado como uma obrigação, um privilégio. Para os que não estão no time ainda, diria, eles não sabem o que estão perdendo. Os valores do reino de Deus, da vida cristã, a vida abundante que Cristo promete, é uma coisa do outro mundo. Mas é uma coisa para ser vivida desde agora. Apesar de todas as dificuldades de se enfrentar a barra desse mundo tão complicado, especialmente agora com essa pandemia. Você não sabe o que vai acontecer, se vai ter vacina, se não tem. Salvação vem de Deus, através de Jesus Cristo. E o seu passaporte pode ser carimbado para a eternidade. Você aceitar Cristo como seu Salvador hoje, aqui, agora, ou quando você se sentir tocado pelo Espírito Santo. Fazendo essa decisão, você está no time mais que vencedor, o time de Deus, do bem. Você vai experimentar uma paz extraordinária, um senso de propósito para a sua vida e uma segurança de que aquilo que lhe concerne, o Senhor sempre levará bom tempo. Amém. Muito bom. Vamos partindo para o finalmente aqui. Reta final aí, Alex. E aí, na sua palavra final, eu queria que você falasse aí dos seus livros e que depois de falar dos livros, falasse aí desse filme. Filme aí que, pelo que eu vi aqui, é uma série que vai contar a história de vários pilotos, né? E aí vai ter o seu filme, parece que vai ter aí o Fittipaldi, né? Então conta um pouquinho desse filme também, fala dos seus livros aí e também, se você, de repente, faltou alguma pergunta aí e algo que você acha que é muito importante em relação ao evangelismo através do esporte, então tá contigo aí a palavra final. Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi o Mais que Vencedor. Ele foi lançado no Salão do Automóvel de... Nossa, muito tempo atrás. Acho que 85, se não me engano. Ou foi... Não, foi antes. Foi 80. Não faz diferença. Entre 81 e 85, foi lançado. Era um livro, era uma autobiografia, que começou com um diário que eu escrevia. Então, para eu não matar o meu chefe de equipe, eu tinha que desabafar escrevendo. E foi uma luta tremenda, porque ele conseguiu acabar com a minha carreira, humanamente falando. E foi onde eu tive que aprender a lição mais dura da Bíblia. O verso que Jesus fala: se você ama os que fazem bem, não faz mais que a sua obrigação. Amai, pois, os vossos inimigos. Nossa, isso foi difícil. Foi muito difícil. Então, eu fui escrevendo desabafo e tudo, e acabou dando um livro, que eu chamei de Mais que Vencedor, depois que eu já tinha entendido intelectualmente o que tinha acontecido, né? Embora no coração ainda tivesse muita bronca, muita mágoa. Então, é um livro muito interessante, é uma autobiografia. Muitos anos depois, a gente lançou ele com outro enfoque. Ele foi escrito, a segunda edição, como um livro de autoajuda. Só que autoajuda com L, ajuda do alto. E a biografia aparece como o veículo que leva essa mensagem. Então, e essa aqui é a terceira edição dele. Você pode ser mais do que vencedor, mesmo não sendo campeão do mundo. Então, é um livro um pouco mais despoluído de dados técnicos e mais de experiência de vida. Para quem gosta de corrida, para quem gosta da corrida da vida, que todos nós estamos metidos numa corrida da vida. E eu faço uma analogia entre essas duas coisas, a corrida da vida, o grande prêmio de Fórmula 1 e a corrida da vida. Então, é um livro fácil de digerir, para quem gosta de esporte, a linguagem é bem simples e direta. Depois dele, eu passei um tempo sem escrever, até que a gente escreveu
Atletas de Cristo, as fascinantes histórias dos atletas que estão aprendendo a viver, a vencer na vida, que é o pai do Força para Vencer, com os atletas daquela época. E esse aqui é a reedição, não chega a ser reedição, porque é outro livro totalmente novo, mas os artistas são os daquela época, mais os que vieram a aceitar a Cristo. Os antigos mostram, depois de 25 anos, como tem sido a vida deles, como eles perseveraram, a diferença daqueles que perseveraram e os que não perseveraram. Eles passaram no teste do tempo, então é muito legal. E 5 ou 6 novatos, o Fittipaldi, o Ayrton, o Daniel Dias, do esporte paralímpico, o maior ganhador de medalhas do mundo inteiro, mais de 70 medalhas, e quase todas de ouro. O garoto é um peixe dentro d'água, não tem braço, não tem perna, não tem... E nesse tempo e anterior a esse aqui, que foi o penúltimo, teve um que foi um livro chamado Muito Além de Sucesso e Significado, que eu falo sobre as 4 estações da vida. A época de sonhar, né? Vivia o Joaníris Magalhães. Quando criança, sonhei ser Flash Gordon, Robin Hood, até o rei dos contos de fada. Né? A infância, a adolescência, o poder do sonho. E a segunda fase é a busca do sucesso, que é a realização do sonho. Aí, a terceira fase é sonho, sucesso, significado, quando você já atingiu muita coisa na vida, e aí você faz assim, e daí? Para que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Então, vem o significado. A quarta fase é a época da superação, que é a época final da corrida da vida. O livro é calcado no Salmo 90, quando o salmista Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias para que alcance coração sábio. Então, contar os nossos dias ajuda, dá para a gente, no meio da corrida da vida, um senso de onde eu estou, quantos quilômetros faltam para a minha chegada, quantos eu já corri, e ajustar a minha vida e as minhas expectativas para cada etapa dessa da vida. E são 4 fases: sonho, sucesso, significado e superação. Para essas 4 fases tem 3 intervalos que eu chamei de Saara, que são as transições da vida. A gente passa por alguns desertos existenciais e como lidar com isso e como entender quão valioso é o sofrimento, o processo de formação e maturidade e santificação dos que se propõem deixar sua vida ser pilotada por Deus. Alô? Oi, nós estamos aqui. Parece que você que aqui no Insta que deu uma congelada na sua imagem, mas aqui no Zoom tá tudo bem aqui. Tá. Vou ver se eu me recupero aqui. Tá. Vamos ver se voltando aí. Manda de novo o convite para ele. Está pausado o vídeo. Tá. A Gisele vai mandar o convite de novo aí para você. Tá. A nossa imagem tá de boa aí para você ou tá congelada também? Não, está de boa. Então, talvez o Wi-Fi que deu uma instabilidade, mas já foi de novo o convite para o Alex, já está chegando e já está de volta. Muito bom. Beleza. Certo, então foram os 6 livros aí já? O último foi na festa dos 50 anos da Camber, nossa oficina em Brasília. O tema da festa foi De Volta para o Futuro, onde nós trabalhamos, contamos a história toda da Camber. E uma história muito bonita, que deu também dois filmes. Um é o Fantástico Patinho Feio, e o outro é Camber em Escola de Vida. E aí a gente escreveu um livrão
assim, com muita fotografia e pouco texto, mostrando todas aquelas histórias. Era tanta coisa que deu um livro, por uma parte. Né? Então, são 6 ou 7. Considerando que, se eu considerar o Mais Que Vencedor número 2 como um livro, são 7. Se considerarmos como uma segunda edição, são 6. Mas eles são bem diferentes. E o filme? Como é que surgiu isso aí? Essa biografia e tal? E aí eu vi lá... acho pode dizer que é um teaser, não é o trailer, né? Porque não tem cenas do filme. O teaser, você falando sobre o filme e tal, e aí você dizendo que agora com esse filme você conta, né, desse seu pacto com Deus. Senhor, se o Senhor me levar longe nesse negócio aqui, eu vou glorificar o teu nome. Aí você agora tem a sensação de que você vai ter realmente esse propósito cumprido através desse filme. Conta um pouquinho sobre isso aí. O filme está sendo feito com mais entusiasmo do Murilo de Ossum. Ele é bem um cineasta jovem e fez faculdade de cinema nos Estados Unidos. Tem um conhecimento teórico muito bom, corajoso. Eu vejo muito do Alex, quando tinha a idade dele. E ele está fazendo um bom trabalho. Ele contratou 2 roteiristas muito bons. Eles leram todos os livros. Então, vai ser um filme de ficção. Então, não é o Alex aqui com essa latinha de 72 anos que vai aparecer, mas um garoto que vai simular o Alex quando tinha 20 anos. Uhum. Mas eu fiz questão de que fosse baseado na história o mais próximo possível da história real. Uhum. E eu estou aqui bastante satisfeito com o argumento que eles estão escrevendo. Então, se sair do jeito que está pintando, vai ser bem legal para comunicar essa vida de pilotado. Por isso que o livro chama Driven, que quer dizer pilotado. Pilotado por quem? Pilotado por Deus, para a honra e glória de Deus. Então, o título eu já tinha na minha cabeça há muito tempo. Eu sempre falava, um dia se eu fizer um filme da minha vida, eu quero que se chame Driven. Que legal. Em vez de eu pilotar o meu destino, tem aquele que pilota o meu destino, que é um piloto muito melhor do que eu, muito mais competente. E é muito confortador saber que a minha vida está nas mãos dele. Em todas as fases das 4 etapas da vida. Amém. Onde as pessoas podem encontrar os seus livros aí? Tem algum site ou uma loja virtual? Como que as pessoas podem encontrar os seus livros? É só entrar no site de Atletas de Cristo, lá tem uma lojinha virtual. Tá aqui, ó. Aqui, atletasdecristo.org. Encontra os livros do Alex. Muito bom. Tem 3 só dos 7, que os outros estão esgotados. Uhum. Que é o Força para Vencer, que é o da VEI, que é para equipar os santos, para eles darem um recado aí, para serem missionários no mundo de influência dele. Tem o Mais Que Vencedor, que é o da autobiografia, e tem o Muito Além de Sucesso e Significado. Não tem um dele aqui na minha mão para mostrar, mas é um livro já de bastante conteúdo destinado a cristãos mais maduros na fé. Legal. Então, o outro amarelinho é para outreach, para alcançar os de fora do rebanho. E o Força para Vencer é para o público que são os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos modernos, para equipá-los, para eles irem todo mundo no mundo de influência dele e darem o recado de Jesus Cristo através do testemunho desses atletas maravilhosos que tiveram
as suas vidas transformadas por Jesus Cristo e estão compartilhando isso com muito gosto, com muito amor, com muita alegria no coração. Legal. Parece que tem uma pergunta aqui, Gisele. A Dani T.6 perguntou como é a sua relação atualmente com Nelson Piquet. A gente se vê mais nas comemorações, corridas, lançamentos, coisas do automobilismo. As nossas vidas, depois de passar as coisas de automóvel, tomaram rumos bastante diferentes. E ele é um cara que eu admiro muito. A gente não está todo dia junto, mas sempre que eu me lembro dele, me lembro com boas recordações no meu coração, dos momentos tão bons que a gente viveu juntos, as experiências, as corridas que a gente foi, principalmente de kart, né? Quando a gente não era ninguém. E o dia a dia na Camber, né? Um cara que era muito divertido, muito concentrado no trabalho, uma disposição para aprender sobre mecânica, sobre corrida. Ele mesmo disse numa entrevista dele, que está no livro De Volta para o Futuro, ele fala que foi na Camber que ele sentiu o gosto da graxa, aprendeu a gostar da graxa, e que ele era como uma esponja, que aprendia tudo sobre o assunto. Não precisava explicar duas vezes. Então, ele guiava muito, né? Foi assim, um piloto muito bom, e com muita experiência, uma bagagem mecânica, de entendimento da mecânica, assim, do acerto de um carro, assim, inigualável. Eu nunca conheci ninguém tão bom quanto ele nessa área. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Estamos indo aqui, então, atravessando aqui bandeira de chegada. Nosso agradecimento aqui ao Alex, a disponibilidade de estar aqui com a gente esse tempo. As experiências aqui, né? A gente poderia ainda passar muito tempo, porque tem muitas experiências aí, né, de serem compartilhadas, mas esperamos que isso que foi compartilhado aqui tenha sido suficiente. E aí, se não foi suficiente, então nos livros tem mais, certo? Então você vai lá nos livros Muito mais. e você, nos livros você vai ver um pouco mais aí, vai ser edificado aí, vai ser influenciado através desse servo do Senhor aqui. Queremos aqui um comunicado importante, ó. A partir da próxima semana, nossas lives vão vir para a terça-feira. Desde o ano passado temos feito aí, né, toda quinta-feira, e a partir da semana que vem vamos mudar para a terça-feira. Anota aí para você não esquecer, põe lembrete, se você é desse que se esquece, põe o post-it aí, seja lá o que for, para você não esquecer que a live agora é nas terças-feiras. E na próxima semana nós vamos conversar, tanto direcionado para o Ministério de Famílias, como o próprio Ministério Pastoral. Você é pastor, você é líder, e nós vamos falar o tema da próxima live: família e ministério versus família ou ministério. Quantos líderes e pastores que não conseguem aí conciliar ministério e família, acabam enfrentando problemas. E nós vamos conversar com o casal pastor Sérgio e a Magali Leoto, do Ministério Vencedores por Cristo. Fórum dos Vencedores por Cristo. E hoje eles trabalham, desde a década de 90, eles têm um ministério junto às famílias, fortalecendo a família. Veio, voltou agora aqui, então o nome Ministério Fortalecendo a Família, estarão conosco próxima terça, às 20 horas, tá bom? Tá feito o convite aí, e aí já hoje mesmo, porque já faltam 5 dias, né? Começa a contagem regressiva, então nós vamos começar a postar a contagem regressiva para você não esquecer. Siga então no nosso Instagram, tá aqui o Alex no Insta, é o inverso, né? Dias Ribeiro Alex. Não, Ribeiro Dias Alex, @Ribeiro Dias Alex, lá no Instagram, você pode encontrar o Alex, certo? E também
Adorarte Online, tanto no Facebook quanto no Instagram, certo? A live vai ficar gravada, então compartilha, assistiu, gostou, compartilha para edificar a vida de mais alguém aí, o ministério de mais alguém, ok? Deus abençoe, pessoal do Insta, muito obrigado. Deixa eu só dar um recado aqui para o Alex, do Marconi Dilson. Alex, sempre com uma lição de vida, dentro e fora das pistas. Grande abraço. Marconi, grande Marconi. Isso. Pessoal do Face também, obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem, tanto no Face quanto no Insta, tá bom? Deus abençoe vocês. É terça. E deixa eu ver aqui. Vamos aqui.